Vamos em frente, que a gente já começa analisando, né? Hoje saiu na coluna da Mônica Bergamo essa possibilidade de delações que podem vir, né? Eu acho que essa história dos militares e o foco das últimas investigações, por isso a Lilian conosco hoje aqui, para nos ajudar também a refletir sobre o que isso muda na nossa história, né? Quando a gente fala sobre essa investigação de uma tentativa no golpe no país, o que isso tem a ver com outras tentativas e até realizações que aconteceram já no nosso país? O que significa a democracia do Brasil hoje? As notícias continuam chegando, ainda é muito difícil escrever um livro de história, mas a gente já pode refletir sobre o impacto disso, não apenas no presente, mas no futuro a ser construído. A prisão de Walter Braga Neto pode estimular outros militares de patentes mais baixas, é o que traz a coluna da Mônica hoje, a fazerem delações. A avaliação entre os apoiadores próximos de Bolsonaro é de que o general conseguiria resistir a um tempo mais longo na cadeia. Mas outros indiciados de menor projeção poderiam seguir os passos de Mauro Cid, que assinou um acordo com a Polícia Federal. Isso é o que algumas fontes disseram a Mônica Bergamo. Vamos lá, Josias, começando com você. Há a possibilidade dessas delações? O que isso seria importante até nessas investigações dessa tentativa de golpe? Primeiro, é preciso esclarecer, Fabiola, que com todos os elementos que a Polícia Federal já colecionou, há uma fartura de material para justificar, para embasar, para solidificar as condenações que estão por vir do Bolsonaro e dos seus cúmplices nesse alto comando do golpe, né? O que se busca agora são detalhes que podem potencializar as condenações, podem elevar o nível levar o patamar da condenação na hora de definir a dosimetria da pena, mas já há elementos mais do que suficientes para justificar as condenações, né? Então, nesse contexto, delações novas só serão aceitas pela Polícia Federal, evidentemente, se trouxerem informações ainda desconhecidas, né? E um delator, pela lei da delação, precisa atirar para o alto. Um personagem que se disponha a confessar os seus crimes, portanto, se reconhecer como participante de uma organização criminosa, ele só será aceito como um colaborador da justiça se ele entregar quem está acima dele, né? Então, isso é possível ainda, porque ficou evidente, já no caso do Mauro Cid, que ele passou a colaborar com a Polícia Federal quando ele notou que as versões do Bolsonaro, por mais desconexas em relação a todos os crimes nos quais ele está envolvido, todas as versões convergiam para o mesmo ponto. A corda é sempre enrolada num pescoço que está ao lado do Bolsonaro, nunca no pescoço do Bolsonaro. Ele sempre transfere as culpas, não é? Então, isso já aconteceu com Mauro Cid e está acontecendo agora novamente. Se Deus intimasse o Bolsonaro hoje a optar entre o seu espelho e os cúmplices, ele daria uma resposta fulminante, que morram os golpistas. Para ele, o amor pelo espelho está acima de tudo. Só o espelho existe para o Bolsonaro, o resto que se dane. Então ele construiu uma versão segundo a qual tentativa de golpe é coisa de quem tem minhoca na cabeça, que ele não sabia de nada a respeito desse plano, o punhal verde e amarelo, que previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, e a sua defesa, os seus advogados, sustentam a tese segundo a qual, uma vez consumado um eventual golpe, o beneficiário não seria o Bolsonaro, mas os generais palacianos que comporiam uma junta incumbida, segundo os documentos apreendidos pela Polícia Federal, uma junta incumbida de gerenciar a crise. Essa junta seria chefiada pelo Braga Neto, que já está em cana, e pelo general, o ex-chefe do GSI, que ainda está aguardando Ele se tornou, o Augusto Heleno, o general, se transformou numa condenação esperando na fila para acontecer. E submergiu, faz um silêncio obsequioso para evitar ter o mesmo destino do Braga Neto, que foi preso preventivamente, né? Então, diante desse cenário, Fabiola, o Bolsonaro diz em privado que não acredita que esses generais se tornem
delatores, não é? Mas oficiais de patentes inferiores, como é o caso do Mauro Cid, tenente-coronel, podem, eventualmente, sentindo a corda apertar ao redor do pescoço, podem se animar a fazer uma delação. Agora, precisa ser uma delação muito sólida, como disse, uma delação que traga informações novas, que atire para cima, portanto, na direção dos generais e do capitão Bolsonaro, e isso pode, evidentemente, acontecer. Mas, insisto, ainda que não ocorra nova delação, os achados da Polícia Federal já são mais do que suficientes para condenar o Bolsonaro e os seus cúmplices do alto comando do golpe a um bom ciclo de permanência na cadeia. Isso já está claro, muito claro, Fabiola. E qualquer delação pode complicar a situação do Bolsonaro e dos seus cúmplices, mas, ainda que não ocorram essas delações, isso não vai livrá-lo da cadeia. Ô Lília, muito quando houve a prisão, né, do Braga Neto, muito se falou momento histórico, né? Essas descobertas relacionadas aos militares, muita gente tem analisado nesse lugar, porque isso marca a nossa história. Os militares envolvidos dessa maneira, os militares, parte deles rejeitando também essa tentativa de golpe no nosso país e o que também ajudou a frear isso. Como é que você vê desse ponto de vista histórico? É realmente histórico, por exemplo, uma delação de um militar, agora o que se espera de alguns militares de baixa patente, a prisão do Braga Neto, até mesmo a delação do Mauro Cid como um ajudante de ordem e um cara que fazia a ponte entre os militares e o governo? Bom, eu penso que nós não viramos essa página da nossa história e que temos aí pela frente essa função histórica mesmo, né, de virar essa página de impunidade. Historiador gosta de voltar muito para trás, né? Eu prometo não fazer isso demais, mas é possível dizer que o exército, que define a si mesmo como fiel da balança da democracia, nunca o foi. Se nós pensarmos na história brasileira de longo curso, é possível dizer que a nossa história é marcada por golpes e contragolpes. Já no Império, as crianças aprendem, né? Golpe da maioridade, né? Quando Dom Pedro II se tornou imperador. Era golpe em 1840, mas vamos começar da República, né? A República foi um golpe dos militares por sobre os civis. E sabemos da impunidade que rolou no contexto de Deodoro e Floriano, enfim, que legislaram ao arrepio da lei. Essa é uma situação que se manteve. É claro que eu vou dar um salto para a gente pensar a lei da anistia. A lei da anistia de 1978, mas que foi decretada em 79 pelo general Figueiredo, aquele que não gostava, que preferia cheiro de cavalo ao cheiro de polvo, né? A nossa Maria Antonieta, né? A rainha dos franceses. Pois bem, essa anistia era uma anistia pela metade, ou melhor, era uma autoanistia, porque apenas anistiava os militares. Os militares que não podiam ser anistiados, militares torturadores, que mataram, sequestraram, mutilaram brasileiros, fizeram desaparecer brasileiros e brasileiras. Essa autoanistia pela metade vem nos custando muito, assim como o famoso artigo 142 da nossa Constituição, que é lido, no melhor dos casos, com má fé, no pior, de forma fraudulenta. Esse artigo 142 é lido como se as Forças Armadas tivessem um poder acima dos demais poderes. Pois bem, numa democracia, ninguém tem poder, autoridade acima dos demais poderes, acima das pessoas eleitas pelo povo e pelas autoridades constitucionais. Essa má leitura do artigo 142 e também essa má leitura do que se refere à anistia tem sido muito utilizada por Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro pede para si o que os militares da ditadura militar nunca concederam aos seus opositores, que passaram a vir só em 84. Então, esse golpismo precisa ser combatido, porque na história, eu repito, na longa duração, o que a gente pode perceber, Josias e Fabíola, é que impunidade chama impunidade. Ou seja, quando um golpe não é punido, ele tende a gerar outros golpes. Então, eu penso que está na hora de nós, sim, virarmos a página da nossa história.